Vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Eu não vou ler a parábola inteira com vocês. Vou ler a partir do versículo 11 até o versículo 20. Vamos ler a primeira fase, a primeira parte da parábola do filho pródigo, um texto bastante conhecido de todos nós. Diz assim, na versão A Mensagem das Escrituras. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Viver uma vida livre requer muito cuidado. Ao contrário do que se pensa, liberdade dá muito trabalho. Porque liberdade é logo ligado a uma associação ao fato de que você faz o que você quer, de que você faz aquilo que te dá na telha e de que você vive desregradamente. Não, o nome disso não é liberdade. E nós falamos aqui, o Eliel, a Jerusa e eu, sobre alguns cuidados que nós precisamos ter para que o nosso desejo de liberdade não seja contra a nossa própria vida. Nós precisamos de muito cuidado e muita atenção, porque a vida, se apropriando da frase clássica, a vida não leva desaforo para casa. A vida não aceita descaso. Indiferença com a vida é uma possibilidade, desde que você esteja atento de que essa fatura vai chegar e ela é altíssima. Irresponsabilidade com a vida é uma possibilidade. Claro, no mundo livre você pode ser irresponsável, mas desde que você já saiba, que você entre no campo da irresponsabilidade, sabendo que a irresponsabilidade tem taxa de juros absurdas, que não fica barato. Indiferença, descaso e irresponsabilidade mandam uma fatura. Um dia ela chega na porta do teu coração, assim como chegam as faturas do teu cartão de crédito, tão fiéis, né? Nunca falham. Todo mês após mês bate na porta da tua casa a bendita fatura do seu cartão. A vida é assim também, ela manda faturas. E ela é fiel. A fatura chega. Por isso que quem deixa o barco à deriva nunca pode reclamar das coisas que acontecem na vida. Porque barco à deriva tem passaporte para entrar em qualquer lugar. Ele vai andando, ele vai andando. Você deixou a deriva, é porque você usou a tua liberdade para deixar a deriva. E agora você não pode reclamar de onde que a tua vida foi parar. E tampouco cair na pieguice evangélica de dizer, no fim das contas, quando tudo deu errado, a famosa e clássica frase ou pensamento: qual é a vontade de Deus nessa história? O famoso deixar para lá, deixa isso para lá, pode se tornar um monstro que devora os seus sonhos, os seus projetos de vida.
Deixar de lado nunca é uma boa postura, porque deixar de lado significa que está aqui com você. Uma situação que você não gosta, não, deixa isso de lado. De lado aonde? Do lado esquerdo ou do lado direito? Você não resolveu nada, porque aquilo que você não gosta, por onde você for, está do seu lado. Deixa isso para lá. Para lá onde? Para lá? Então, mas uma hora você vai chegar lá. E aí você vai resolver isso lá? Será que ao chegar lá o teu problema, com tantos juros, com tantas taxas, vai estar um pouco pior para você resolver? Então, para viver uma vida livre, você precisa de muita atenção. Você precisa de valores, você precisa de conteúdos, você precisa de ideias. E aqui nós frisamos durante esse mês que a liberdade requer, ela é um desejo comum, ela requer responsabilidade, que a liberdade está muito ligada ao nosso desejo de felicidade, porque você quer ser livre de alguma coisa, porque isso está te oprimindo, está te deixando triste. Então a liberdade e a felicidade andam de mãos dadas. Porém, quem aqui hoje à noite é livre? Você só pode dizer que você é livre em relação a alguma coisa ou alguém, porque livre 100%, desse jeito que a gente sonha, ninguém é. Eu citei, acho que aqui na primeira ou na segunda reflexão, o Cortella, professor que iniciou aqui o nosso culto, ele diz que nós desejamos ser livres e o símbolo da liberdade são os pássaros, né? Nós queremos ser livres como são os pássaros, porque os pássaros voam. Mas os pássaros não são livres porque eles voam. Os pássaros voam porque eles são pássaros. E o fato deles voarem não transforma o pássaro no livre. Porque se o pássaro voar 5 quilômetros para longe do ninho e resolver voltar a pé porque o dia está bonito, ele não pode. Ele tem que voltar voando. Ou seja, o pássaro é livre porque ele voa? Não, ele voa porque ele é pássaro. Então a nossa liberdade ela é sempre em relação a alguma coisa. Você é livre de algo e se prendeu a alguma coisa? Você é livre de um conjunto de ideias ou você se libertou de um conjunto de ideias e você se submeteu a outros? Então nós somos livres para escolher a quem ou ao que nós vamos submeter a nossa vida, porque essa liberdade total de fazer o que te dá na telha, o nome disso eu repito, não é liberdade, o nome disso talvez seja descaso, irresponsabilidade e indiferença. A parábola do filho pródigo ensina muitas coisas. A parábola do filho pródigo é uma história contada por Jesus, como você viu, a gente começou a ler, e o texto começa dizendo que Jesus está contando muitas histórias, e ele conta ainda uma outra história. E ele conta então a parábola com a intenção de explicar para as pessoas como é que funciona a vida, como é que funciona a vida das pessoas, como é que funciona a vida das pessoas em relação a Deus, como é que funciona a vida das pessoas em relação a elas mesmas. Se você continuar a história, você vai ver que o funcionamento da vida das pessoas com seus irmãos, com seus pares, com a sua comunidade. E ela fala de liberdade. Porque nós temos um rapaz, um jovem, que um dia ele acorda e decide que ele quer ser livre. O desejo dele é ser livre, mas a pergunta é, você quer ser livre em relação ao quê, rapaz? Porque tem que perguntar se você quer ser livre do quê? Qual é a tua sede? Essa algema que você está querendo quebrar, ela tem qual nome? Então ele quer quebrar uma algema, ele vira para o pai e diz, eu quero a minha parte da herança. O pai prontamente, sem briga, sem dedo na cara, sem gritaria, ele dá àquele rapaz a possibilidade dele viver então a vida que ele naquele momento chama de vida livre. Então eu pergunto para você hoje à noite, como um exercício para você fazer, para você questionar suas práticas, para você questionar os seus hábitos, eu te pergunto, você quer ser livre? Eu quero. Mas você quer se libertar do quê? O que na sua vida hoje você pode eleger como uma prisão? Então, do que você quer se libertar? O que hoje na sua vida você elege como um cárcere? Que se você pudesse, você teria vontade de dizer, escuta, dá a minha parte da herança, porque eu quero da área daqui, porque eu não aguento mais isso aqui que eu estou vivendo.
Você quer ser livre de alguma coisa que te oprime? Você quer ser livre de alguma coisa que te entristece? O que é? Uma mulher que vive com um homem violento, ela quer ser livre desse casamento. Agora, ela não quer ser livre da instituição casamento. Ela quer ser livre dessa violência. Ela quer ser livre do peso que está sobre a vida dela. Porque qual que é o desejo dessa mulher? É ser feliz. Você quer ser feliz, você quer se livrar de alguma coisa. Eu te pergunto, o quê? Você é livre para decidir com quem você vai fazer as suas alianças. Você é livre para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Essa é a frase comum, né? Você é livre para fazer o que você quiser, para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Será? Será mesmo que você é livre para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa? Será mesmo que você é livre para fazer aquilo que te dá na telha? Não, mas você perguntou o que me oprime, eu já senti aqui dentro de mim o que é que me oprime. Tá, você já parou para pensar qual é o preço de você se libertar disso? Você quer sair desse lugar por quê? Você quer sair desse mundo por quê? Sua sede de liberdade tem a ver com o quê? Esse jovem quer ser livre, e no desejo de ser livre, o que ele é? Precipitado. Ele mostra um desejo contra a vida que ele tem, mas faltou alguém perguntar para ele, escuta, você quer ser livre, mas em relação ao quê? O que você está se sentindo preso? Por que você está considerando a sua vida tão ruim assim? Por que essa vontade, de repente, de ir embora e viver outra vida? E aqui tem algo importantíssimo na nossa vida, na nossa espiritualidade, que você precisa tomar muito cuidado, que são as nossas motivações. O que move você hoje? O que você tem feito para ter os movimentos que você tem tido? O que você quer é liberdade ou fuga? O que você deseja é realmente algo novo? Ou você quer se livrar de algum compromisso que você assumiu? Compromisso que você assumiu e agora você quer correr? Não, o nome disso não é liberdade. O nome disso é irresponsabilidade. O nome disso é faltar com a palavra. Por isso que eu preciso sondar o meu coração para saber as minhas motivações. Tem gente que quer sair de um casamento por quê? Porque é um casamento violento, de opressão, essa é uma razão. E o outro por quê? Porque eu quero simplesmente viver uma nova paixão. Não, os dois estão querendo liberdade, sim, mas as motivações são totalmente distintas. E eu preciso sondar quais são as minhas motivações. Sabe por quê? Porque nós temos uma capacidade incrível de inventar necessidades. E aí nós inventamos as necessidades e a gente coloca na cabeça que a gente precisa ir atrás delas. Eu lembro quando a Gabriela era bem pequena, tinha uns 2 ou 3 anos, ela falava, vira e mexe, ela falava assim, papai, vamos para o shopping. Vamos para o shopping, vamos para o shopping. Aí um dia eu falei assim para ela, você quer fazer o que no shopping? Ela falou assim, não sei, quando chegar lá a gente descobre. É mais ou menos isso que a gente faz com a vida. A gente começa a inventar alguma coisa que a gente quer, aí de repente aquilo que você quer sai do campo do desejo e vai para o campo da necessidade. Peraí, que agora eu preciso. Precisa? Sério mesmo que você precisa? Ou você transformou um desejo extremamente questionável numa necessidade simplesmente para justificar aquilo que você quer fazer? E é engraçado porque algumas coisas a gente entra em alguns caminhos que eles dão errado desde que o mundo é mundo. Desde que o ser humano é ser humano, pessoas estão entrando por aquele caminho, está dando errado, as pessoas estão avisando e a gente vai. Não, mas eu preciso ter a minha experiência. É paixão extraconjugal. Desde que o mundo é mundo, dá errado.
feridas para todos os lados, corações partidos para todos os lados. Não, mas aqui eu vou fazer diferente. Então a gente vai se justificando, a gente vai montando justificativas, bases, ideias, conceitos, seja lá o que for, e a gente fala bonito. Para quê? Para poder ir embora de casa. Você quer ter a sua própria experiência? Ok, mas vamos combinar uma coisa? Lá, depois que a tua experiência der errado, por favor, não venha me falar que você não entende os planos de Deus. Depois que tudo cair por terra, não venha aqui na Bethesda com uma cara lavada e falar, cara, o que é que Deus está querendo me ensinar? Deus está no controle, né? Não, cara, disso aí definitivamente não. Então, o nosso personagem aqui da parábola, ele é jovem, ele tem o ímpeto de arriscar, de tentar alguma coisa nova na vida, ótimo, para fazer isso mesmo. A questão não é porque ele foi embora, a questão é por que ele foi e como ele foi. Quais as motivações para dar um grito de liberdade e quais ferramentas, quais argumentos que ele usou para para viver essa experiência. Então ele quer extravasar os limites familiares. Claro, uma hora na vida todo mundo quer. Ele quer romper com regras de tradições religiosas ou nacionais, políticas. Todo mundo quer. Só que no caso dele, para romper, ele tem que jogar tudo para o alto. E um dos temas que nós já trabalhamos aqui no domingo à noite foi desejos. São os desejos. Desejo aparece no nosso coração e a gente não tem controle sobre o aparecimento. Ele aparece. Apareceu. Alguns desejos entram e não pedem licença. São extremamente mal educados. Mas lembra de uma coisa, os teus desejos, eles têm autonomia para aparecer, jamais para se instalar. Vou repetir. Os teus desejos, os nossos desejos, eles têm autonomia para aparecer no nosso coração, jamais para se instalar. Se instalar, aí é com você. O desejo ganhar terreno e colocar as patas dentro de você, aí é uma decisão tua, você decidiu, porque você é livre. Então se você vai dar voz a esse desejo ou não, aí é com você. Apareceu um desejo no coração daquele rapaz, o que ele fez? Curtiu. E foi. Apareceu no coração e foi. Só que o coração, aí que tá. Aí que dá trabalho ser livre. O coração humano é um lugar que precisa de muito cuidado e de muita atenção. Olha só o que o profeta Jeremias diz do nosso coração. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano e vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, e não pela aparência. Esse texto de Jeremias é muito legal, revela muito ao nosso respeito, mas eu ressalto com você a primeira frase que diz que enganoso é o coração do homem. E coração é o nome bíblico, é o conceito bíblico que é o lugar onde você toma as suas decisões. É o lugar onde os desejos aparecem. É o lugar onde você responde aos desejos. É o lugar onde você se posiciona. Coração é o lugar onde você vai ver se você tem valores ou se você tem algumas ideias que ficam pairando na tua cabeça. Coração é o lugar onde você vai mostrar se você tem postura ou se você simplesmente sabe algumas coisas de cor e salteado. Então nosso coração é enganoso? É. Ele é mau? Não, enganoso. 100% mau, a gente só escolhe porcaria? Não, nosso coração é ambíguo. Existe a maldade? Existe. Você pode se apropriar dela, pode ser livre. Ele é inconstante. Nosso coração é inconstante demais. Nossas emoções não são como um lago, nossas emoções são como um oceano. Nós somos oceânicos. A gente vai e vem, tem dia que está nervoso, tem dia que está calmo, tem onda grande, a maré sobe, a maré baixa. Assim é o ser humano.
Por isso que a gente precisa tomar cuidado para navegar, porque a gente não sabe como é que estão as nossas emoções. Qual foi a última vez que você fez uma séria investigação do teu coração? Porque isso é só você que pode fazer. Então, voltando à nossa parábola, ele vai lá e rompe com o pai. Ele rompe. Ele tem que romper. Por quê? Porque para pedir herança ele tem que romper. Ele tem que se livrar daquele pai dentro dele. A partir do momento que ele encerrou a relação dele com o pai, ele se sente validado a pedir herança. Isso. Opa! Se para viver a sua felicidade, se para viver a sua liberdade, você precisa se desfazer de quem te trouxe até aqui, o que você quer não é felicidade nem liberdade. O que você quer é uma tristeza carcerária. Se para se livrar, para ser feliz, se para ser livre, você precisa jogar os seus amores no lixo, o que você quer não é liberdade. O seu coração no momento que está muito confuso e você não está querendo ver. Ou você mesmo tratou de criar uma confusão no seu coração para não conseguir ver. Se para viver o seu projeto de vida você precisa matar emocionalmente alguém, o que você quer tem cara de liberdade, mas é prisão. Tem cara de sonho, mas é pesadelo. Tem cara de felicidade, mas vai te levar para caminhos extremamente estranhos. Aí você vai dizer assim, mas Vili, a conta é simples, por que a gente não vê? Uai, porque a gente não quer. Porque nós pegamos um desejo e transformamos em necessidade. Nós pegamos algo que simplesmente apareceu, demos terreno, aquilo se instaurou e agora se transformou numa necessidade. Por isso, hoje à noite eu vou falar mais uma vez para você. Anota no teu celular, na contracapa da tua Bíblia. Escreve na mão, igual cola que você fazia na escola. Provérbios 4:23. Que na versão a mensagem é assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Gosto mais da versão da NVI, que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende a tua vida. Acima de tudo, guarde muito esse enganoso coração, para você não entrar em estradas de liberdade e quando você chegar lá é rua sem saída. Você quer ser livre ou você quer apenas se livrar de alguém? As duas coisas fazem muita diferença. Essa parábola a gente aprende que quando as nossas motivações não são devidamente questionadas, é quase certo que nós iremos nos tornar escravo de qualquer coisa. Quando as suas motivações não são devidamente questionadas, é certo que você vai se tornar escravo do quê? De qualquer coisa, porque você foi para qualquer lugar. Aquele rapaz vive num ambiente de afetos, acolhedor, de ternura e de amor. Mas ele cria a necessidade de ir embora. Sem parâmetros, sem postura, sem princípio. E de repente ele depende de um estranho para viver. Motivações não questionadas podem te levar para um chiqueiro. E para o mundo judeu é impossível cair mais do que isso. Para o mundo dos judeus é impossível uma pessoa ficar mais no fim, no fundo do poço, do que repartir comida com os porcos. Sabe o que é bonito na parábola do filho pródigo? Ou uma das coisas bonitas? É que nenhum de nós precisa passar a vida comendo lavagem de porco. Essa é a parte bonita. E a parte séria é que todos nós podemos, por causa de decisões precipitadas, acabar num chiqueiro comendo lavagem de porco. Agora, isso não quer dizer que isso vai acontecer. Isso quer dizer que está na possibilidade humana de acontecer. De gente que foi atropelando processos, adulterando amores, invertendo valores, em nome da tal liberdade ou essa tal felicidade,
e de repente jogou tudo para o alto. E quando você viu, você está no meio do nada. Aí vou para o meu ponto último e segundo, o segundo e último. Um abismo chama outro abismo, não é? Que a gente acha que é para-choque de caminhão, mas não é, é um salmo. Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Na versão a mensagem é: um caos atrai outro caos. No ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Um abismo chama outro abismo. E é uma arrebentação tão grande, é uma força tão grande, que tem a capacidade de nos despedaçar inteiro. Então ele já está na lama, completamente perdido, porque ele tomou uma péssima decisão. E aí ele toma uma péssima decisão, e porque está com o coração ferido, com as motivações jogadas de lado, ele não consegue tomar uma boa decisão. Então ele toma outra péssima decisão, porque um abismo chama outro abismo. Inclusive quem tem histórico religioso, quando toma uma péssima decisão, seguramente vai tomar outra. Porque não sabe lidar com culpa, porque não sabe lidar com fracasso, porque não sabe lidar com frustração, tem dificuldade de perdoar, porque o mundo religioso tem muita dificuldade de perdoar, tanto as próprias falhas como a dos outros. Mas falando na questão íntima, pessoal, por que ele não consegue voltar, se levantar e voltar para casa? Por uma questão de orgulho. Entendeu? É um coração não cuidado. Primeiro ele toma uma péssima decisão, precipitada. E depois é um coração tomado por orgulho. Porque esse coração enganoso, se não for cuidado, ele abraça péssimas posturas. Orgulho é terrível, porque você tem que voltar para casa, e você chega em casa e teu pai ou tua mãe olham para você e falam assim: eu não avisei. Quem já não ouviu esse eu não avisei e falou: mas eu queria morrer, mas não queria ouvir esse trem. É aquele famoso, eu te disse. E na parábola é mais forte ainda, porque o pai nem falou, eu te disse. É mais pesado ainda, porque olhos de amor que falou: é o que você quer. Meu filho, você é livre. Sabe o que é isso? Isso aí, a Jerusa falou sobre isso domingo passado. Isso chama projeção na psicologia. Ele foi arrogante com o pai e de alguma maneira ele humilhou o pai. E agora ele quer voltar para casa, o que ele acha que o pai vai ser? Arrogante e também vai humilhá-lo, porque ele projeta a postura dele no pai. Não projete as suas picuinhas nos outros, muito menos no pai. Porque a proposta do reino não é proposta de humilhação. A proposta do reino é um caminho de liberdade, de responsabilidade e de reconstrução para quem tomou péssimas decisões. Então ele está preso. Ele está preso porque ele se perdeu da casa do pai, ele se perdeu dos valores, ele se perdeu dele mesmo. E ele não consegue levantar. Porque no meio dessa vida livre, quem não cuida do coração não consegue dar o passo seguinte. E o salmo que eu li para vocês, que um abismo chama outro abismo, né? Um caos chama outro caos, no ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e me esmagou. É a história do filho pródigo. E termina esse salmo, esse versículo, com a história do filho pródigo, porque termina assim: mas o Eterno me prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Imagina só o dia que a nossa espiritualidade vai conseguir olhar para Deus e dizer: cara, eu fiz tanta bobagem, mas Deus prometeu me amar durante o dia e embalar meu sono durante a noite. Que poesia. Que meta. A gente tem que usar a nossa liberdade para conseguir ter uma espiritualidade assim. Porque uma espiritualidade viva, como é o nome que nós demos para nós, ela é honesta. Então ela vai dizer para você: você é livre, construa seu caminho, pegue sua estrada. Mas ela é responsável, então nós temos que dizer para você o que nós achamos, o que você deve ou não deve fazer. A espiritualidade viva, ela é graciosa, então ela convida à reinvenção diante do mau uso da liberdade. O que é ser livre?
A liberdade é uma força que você tem para decidir a quem você irá se submeter. Você é livre para escolher quais serão os seus limites. Assuma essa força da liberdade, senão o acaso vai assumir por você e aí você não pode mais reclamar de nada. Porque barco à deriva estaciona em qualquer porto. Então eu pergunto para você, para a gente encerrar, a sua estrada está te levando para onde? E aí você vai dizer, Vila, eu nunca pensei nisso. Minha vida é tão corrida, essa vida aqui de São Paulo, nossa, é tão louca, que eu nunca parei para pensar nisso. Então pare agora de fazer coisas urgentes e gaste um tempo pensando nas coisas importantes. Porque se você não pensou ainda para onde a tua vida está indo, você está correndo um sério risco de uma hora ter uma fatura muito alta para ser quitada. E nós não queremos isso. Deus não quer isso. E talvez o seu sentimento seja, não é porque eu já entrei em estradas tão complicadas que o meu medo é exatamente de como que Deus vai me receber. Como é que Deus vai te receber? Se você abrir o teu coração, cuidar de você durante o dia e embalar teu sono durante a noite. Mesmo que a força da correnteza tenha te destruído inteiro, Ele continua sendo Deus que recebe pessoas que fizeram as piores escolhas e convida à reinvenção. Você é livre para se reinventar. Você é livre para recomeçar. Você é livre para refazer, mas você precisa parar para questionar teu coração. Provérbios 14, 12 e 13 diz assim: há um estilo de vida que parece inofensivo, mas preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão há muita tristeza e sofrimento. Porque eu não posso viver a minha vida de aparências. Eu preciso questionar as minhas interioridades. Eu não posso viver simplesmente com um sorriso amarelo no rosto, e ao colocar o sorriso amarelo no rosto, eu estou mostrando a minha alegria, o meu sucesso e a minha liberdade. Não, eu não posso simplesmente entrar num caminho e dizer assim, não, tá bom, não, eu preciso ter minimamente a coragem de prever um pouquinho aonde é que essa estrada vai me levar. Todos os desdobramentos? Não caia nessa porque isso é neurose, você não vai conseguir. Não, onde é que vai dar essa vida aqui minha daqui 5 anos? Não, para com isso, porque você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Mas minimamente, sim, isso é a nossa responsabilidade. Eu vou tomar uma decisão? Sim. Você vai embora de casa? Sim. Você vai viver essa paixão extraconjugal? Ela tem um preço. Sair de casa tem um preço. Mudar de país tem um preço, mudar de emprego tem um preço, porque na vida nós temos um preço. Nós somos livres para tomar essas decisões, desde que haja em nós a integridade de pensar nos desdobramentos e não cair numa espiritualidade mentirosa, falsa, plástica, de depois ficar tentando inserir Deus naquilo que não tem nada a ver com Deus. Então você pode hoje à noite, diante daquilo que eu falei, eu não sei o que você ouviu, né? Eu aprendi que a gente é dono do que a gente fala, mas não é do que as pessoas escutam. Eu não sei que conclusão que você chegou, que questionamento que você levantou dentro de você. Mas hoje à noite eu queria só que você lembrasse, a partir da parábola do filho pródigo, é que você é livre para mudar de rota. Você é livre para mudar de espiritualidade. Você é livre para mudar de caminho. Você é livre para refazer, para reconstruir, para recomeçar. A parábola do filho pródigo nos ensina que no reino de Deus há mais vírgulas do que pontos finais. Porque nós podemos escrever outras frases, outros parágrafos, outras histórias e outras poesias. E mesmo que você já entrou na lógica de que um abismo chamou outro abismo, hoje você é livre para escutar outra espiritualidade, a espiritualidade do Deus que está dizendo: eu vou cuidar do teu coração e vou embalar teu sono.